O que adianta, pessoal, ter uma fé fervorosa na igreja e quando chega o primeiro problema em casa, essa fé não se sustenta? O que adianta crer no evangelho que não se sustenta na hora da dor? As verdades que nós cantamos nos cultos, por exemplo, só faz sentido se elas continuam vivas na nossa boca no dia difícil. Para você que não esteve conosco, na semana passada nós começamos um diálogo sobre o capítulo 7 do livro do Eclesiastes. Eclesiastes, que significa aquele que reúne, também trazendo a ideia de professor ou pregador, que é o termo usado pelo autor deste livro, né? Ele se apresenta como pregador. Isso significa então que o livro do Eclesiastes ele é pedagógico, ou seja, o conteúdo deste livro ele é instrutivo, ele é importante para a nossa educação espiritual. Nós na semana passada, por exemplo, nos dedicamos aos versos 2 e 4 do capítulo 7 do Eclesiastes, que trata de uma sabedoria com conceitos aparentemente improváveis. Veja só, o verso 2 diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. O verso de número 4 também diz que o coração do sábio está na casa onde há luto, mas os dos tolos na casa da alegria. Um texto incrível. E também que nos arremete a uma profunda reflexão sobre a vida. Porque a ideia central do livro é conscientizar que tudo nesta vida é revel. E revel é uma expressão hebraica que o significado é fumaça, bolha de sabão, névoa, nada de nada. E ele foi traduzido para a língua portuguesa como vaidade. E aí no capítulo 1, logo a abertura do texto, vai nos dizer, no segundo o autor, que ele chegou à conclusão de que tudo é vaidade. Então, falando nisto, dando essa introdução, eu convido você para assistir o vídeo da semana passada, que está com o tema As Ilusões da Vida e a Realidade do Evangelho, no nosso canal no YouTube, tá bom? Aqui no nosso canal. Aí você vai entender um pouco o contexto do que nós estamos falando hoje aqui. Vamos continuar tratando hoje neste nosso encontro. Pois bem, nós falamos muito da casa do luto. E nós chegamos à conclusão que a casa do luto é um princípio que foi usado por Salomão neste livro. E é um convite para nós revermos os valores que de fato nós damos à vida. Como eu disse na semana passada, o convite a ir à casa do luto não é para passar a ter uma vida enlutada, ou seja, uma vida pessimista, tristonha. Não é este o convite deste livro. O que o autor está tentando nos dizer é que as coisas, as conquistas, os bens e tudo aquilo que é passageiro, que nós valorizamos tanto, valorizamos a vida toda, no fim, não tem valor algum. As coisas passam, se deterioram e, até como disse Jesus, quando ele estava tratando sobre o acúmulo de riqueza, ele disse que aconselhou seus discípulos a não acumularem tesouros, porque a traça e a ferrugem corroem. Em outras palavras, é passageiro. Porque no fim, quando chegamos a compreender a finalidade das coisas, nós entendemos que as coisas não subsistem. Então, a pergunta importante a se fazer é: se as coisas desta vida são como fumaça, então o que de fato nos importa? Eu já vi, ou já tive a oportunidade de conversar com pessoas que sofreram, por exemplo, com um infarto. E a conclusão que todos
chegaram foi a seguinte: eles diziam assim: eu vejo a vida agora de uma outra forma. Se você perguntar isso a alguém também que sobreviveu a um acidente grave, aqueles acidentes que acontecem que são impossíveis de haver sobreviventes. A maioria que vive num momento como esse, que passam por uma tragédia como essa e sobrevivem, passam a dar um valor especial à vida. A vida passa a ter um outro sabor, tanto que eles acabam colocando o dia que sobreviveram à tragédia como uma nova data de nascimento, ou um novo aniversário. Vocês lembram, por exemplo, a tragédia que aconteceu com o avião, com o time, a comissão técnica da Chapecoense, que caiu devido a uma pane seca? Eu estava naquele período assistindo uma entrevista do jogador Neto, um dos sobreviventes ao acidente aéreo, e ele foi perguntado sobre como ele enxergava a vida após o acidente, e ele, emocionado, disse 3 frases que eu guardei para mim. A primeira frase que ele disse é: nós precisamos amar mais. A segunda frase foi: nós deveríamos abraçar mais as pessoas que amamos. E a terceira foi: nós deveríamos respeitar mais o próximo. E é isto que Salomão tenta nos dizer neste texto, ou neste livro. Este livro é um convite a pensar no princípio da morte, não como um martírio, mas entender que a vida ela é curta e que precisamos valorizar a beleza desta vida, a beleza do que é viver, sem depender das coisas superficiais para sermos felizes. É dar a vida, ou dar a vida, ou dar a nossa vida mais vida. Não é só existir no mundo, mas viver com sabedoria e gozando, usufruindo da vida com prazer naquilo que é eterno e não passageiro. Nós estamos tão presos às coisas que na maioria das vezes nós vivemos no automático, porque a nossa mente está presa às coisas. Sabe, são aqueles momentos que nós perdemos a concentração no presente, porque estamos tão focados nas coisas futuras, nas nossas ambições de querer conquistar coisas, que nós esquecemos de aproveitar os trajetos. Por exemplo, você já dirigiu, saiu de casa andando ou dirigindo, e quando chegou no destino, você fez aquela pergunta: peraí, como que eu cheguei aqui? Você só se lembra do ponto de partida e o ponto de chegada. Você não lembra, por exemplo, como você passou pelas curvas, quais foram os faróis que estavam aberto e fechado. Você não lembra das estruturas da cidade que você passou. Só saímos e chegamos. Nós não aproveitamos as trajetórias. Gente, é mais ou menos isso. É um desperdício viver a vida sem aproveitar a beleza dos percursos. Vamos imaginar aqui. E se Deus desse a você a oportunidade de conversar com alguém querido que já se foi, que já não está mais entre nós, e você perguntasse para esta pessoa: o que você faria diferente se pudesse voltar a viver? Eu tenho a convicção no que eu vou te dizer. A maioria das pessoas diriam: eu passaria mais tempo com as pessoas que eu amo. Sabe por quê? Em vida, nós valorizamos as coisas, o trabalho, o dinheiro, a casa, os bens, os carros. No luto, nós valorizamos afetos, nós valorizamos relacionamentos, nós valorizamos pessoas. É porque eu falo disto, é que nós, na nossa religiosidade, nós oramos para Deus, por exemplo, enviar avivamento para o Brasil,
com a ideia errada. Porque nós pensamos que avivamento é todo mundo ir para a igreja, aceitar a Jesus, todo mundo orando, chorando, se jogando no chão. Pode até acontecer isto. Mas, como disse o pastor Anderson Silva, o verdadeiro avivamento é ver as famílias no parque, aproveitando o dia porque entenderam o evangelho no culto de domingo. É por isto que, provavelmente, os principais motivos dos nossos sofrimentos é que nós estamos valorizando as coisas erradas. Estamos sofrendo por coisas que não temos e deixamos de aproveitar as bênçãos que nós já recebemos do Senhor. E isto está desencadeando uma doença que vem tornando comum na nossa geração. Uma doença chamada ansiedade. Porque a ansiedade é o desejo ardente de viver o que ainda não aconteceu. Em Mateus capítulo 6, verso 27, Jesus perguntou para os seus discípulos: quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro ao curso, à trajetória da sua vida? Gente, nós precisamos sair das incertezas do futuro e celebrar a beleza do agora. Projete o seu futuro, claro, não seja inconsequente com a sua história, mas viva o hoje. Aproveite a trajetória do agora, as belezas dos percursos e deixe que o amanhã o Pai já está cuidando. O que é importante também nós considerarmos e tratarmos aqui no nosso papo é que a casa do luto, além de nos levar para uma compreensão real do que de fato importa nesta vida, a casa do luto é o lugar que prova a nossa fé. Até porque nós não temos dificuldades de ter uma fé quando tudo está tranquilo, ter fé na bonança, ter fé quando os milagres estão acontecendo. Nossa fé, ela é testada quando Deus diz para nós, não. O desafio da fé é continuar crendo quando nada dá certo. Porque nós temos muita dificuldade de ter uma fé saudável, sadia, quando nós estamos vivendo algum tipo de sofrimento. Porém, portanto, a verdadeira fé não é vista no número de coisas que conquistamos. A fé, ela se solidifica na maneira como nós enfrentamos o dia mau. O escritor aos Hebreus, por exemplo, em sua carta, no capítulo 12, verso 2, nos aconselhou a ter os olhos fixados na pessoa de Jesus e tê-lo como o autor e consumador da nossa fé. Pela alegria, segundo o escritor aos Hebreus, que fora proposta por Jesus, para Jesus, suportou a cruz. Ou seja, olha o que o texto está nos dizendo. O exemplo que nós devemos seguir, que é a fé de Jesus, não está no que Jesus conquistou, mas primeiro na dor que ele suportou. Tiago também disse isso na sua carta, no capítulo 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, considerem um motivo de alegria, ou melhor, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O que adianta, pessoal, ter uma fé fervorosa na igreja
E quando chega o primeiro problema em casa, essa fé não se sustenta. Na casa do luto, as crendices religiosas se desmoronam. Aquelas palavras de autoajuda perdem sentido. E só fica na casa do luto o que de fato é verdadeiro. É como uma peneira que seleciona a casa do luto. A casa do luto nos tira da ilusão, nos arranca das fantasias, porque lá nós pensamos ou repensamos o que de fato estamos fazendo com a nossa vida. Lá nós ressignificamos valores. Porque o que adianta crer no evangelho que não se sustenta na hora da dor, na hora da má notícia, na hora das tragédias? As verdades que nós cantamos nos cultos, por exemplo, só faz sentido se elas continuam vivas na nossa boca no dia difícil. Guarde isso que eu vou te dizer. A fé só se sustenta no dia da dor se ela estiver em Cristo e não fundamentada em circunstâncias. Vocês estão entendendo agora o porquê que Salomão disse que o sábio põe o seu coração do sábio mora na casa do luto? Porque a atmosfera do luto produz em nós um coração sensível. Nos dá um olhar mais puro sobre as pessoas e sobre a vida. Mas é claro que também a casa do luto amadurece o homem. E nos amadurece para encararmos a vida com ousadia. Então, a casa do luto nos faz enxergar a vida mais colorida e valorizar primeiro os afetos, depois as coisas. Ela também tem a capacidade de solidificar, de enrijecer a nossa fé. Ela nos dá uma caminhada mais madura e consciente. Por isso que o que é fundamental e considero ainda o mais importante fator de estar na casa do luto é que essa atmosfera do luto nos dá sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Lembra você que quando Salomão fala de casa do luto, ele não se refere em termos ou não está nos aconselhando a ter uma vida enlutada, tristonha, não. A casa do luto, na linguagem de Salomão, no Eclesiastes, é um princípio que nos arremete a uma reflexão de valores eternos. Salomão diz que é melhor estar na casa do luto porque lá nós vemos Deus com mais clareza. Gente, você pode pensar o que quiser, mas é só no luto que a graça de Deus é percebida com mais intensidade. No luto nós ficamos mais sensíveis a Deus. Vocês lembram daquela história do Antigo Testamento, a história do homem mais rico do Oriente, o Jó? Quando ele tinha tudo, quando tudo ia bem, ele estava seguro da sua justiça. Depois que Jó perdeu tudo e adoece, Jó vai para a casa do luto. E olha o que Jó diz no seu livro, capítulo 45, verso 2. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, no luto, eu te vejo com os meus próprios olhos. Que declaração! E no verso 6, ele ainda diz: menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó
e nas cinzas. Enquanto Jó curtia a bênção, ele acreditava em Deus, mas não enxergava Deus. Você está entendendo? Quando ele vai para a casa do luto, ele passa agora não mais a acreditar num Deus, ele passa a andar, a ver, a enxergar Deus e se arrepende. Jó se arrepende porque na casa do luto a humildade transborda em nós. Em segunda carta aos Coríntios, Paulo ora, no capítulo 12, Paulo ele ora para que Deus tirasse um espinho da sua carne. Ou seja, algo que lhe afligia, que causava no seu coração sofrimento. E Deus responde para Paulo, Paulo, se contente com a minha graça. E nisto, Paulo, nessa experiência com Deus, Paulo descobriu na sua casa do luto as suas limitações e sua impotência. Que fique claro, isto não inferiorizou Paulo, pelo contrário, isto fez Paulo entender a necessidade de depender de Deus. Então, se nós perguntássemos depois disso para Paulo, Paulo, no que você se gloria? Paulo certamente nos responderia: não, eu não me glorio nos milagres que eu provoquei no caminho, no exercício da vocação. Não, eu não me gloriaria nas revelações que recebi de Deus. Tampouco nas muitas cartas que escrevi auxiliando e ajudando na edificação da igreja. Não, eu não me gloriaria nas muitas igrejas que inaugurei, nos discípulos que formei ao longo do caminho. Não, eu não me gloriaria no conhecimento que adquiri. Paulo, depois da casa do luto, devido ter um currículo que é extenso, certamente ele responderia assim: se eu tiver que me gloriar, como ele respondeu na carta aos Coríntios, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Por isso que o coração do sábio está na casa do luto, porque lá Deus é revelado e Deus é glorificado. Isaías capítulo 6, verso 1, por exemplo, Isaías diz: no dia ou no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Nesse texto, o luto da nação é literal. Mas foi num tempo de luto que Isaías viu o céu aberto. Senhores e senhoras, não recuse este convite do Evangelho. Faça da casa do luto a morada do seu coração. A casa do luto não é uma má notícia. A casa do luto, pelo contrário, é a nossa salvação. Às vezes, perder não é tão ruim assim. Às vezes, sofrer ou perder uma oportunidade é um campo para crescer como pessoa. Sim, às vezes as aparentes derrotas são, na verdade, a maior de todas as vitórias. Enfim, gente, eu quero terminar hoje, mais uma vez, com um texto do meu amigo pastor Ricardo Gondim, que tem por título: Bem-aventuradas as minhas derrotas. E diz assim: bem-aventurado ou bem-aventuradas são as minhas derrotas, porque me fizeram encarar a realidade quando eu vivia só de fantasias. Bem-aventurado ou bem-aventuradas são as minhas derrotas que me livraram da embriaguez dos elogios.
Bem-aventuradas minhas derrotas que mostraram áreas ocultas que precisavam ser corrigidas. Bem-aventuradas sejam as minhas derrotas que mostraram que eu sou pó, quando eu pensava que era de aço. Bem-aventuradas minhas derrotas que removeram o verniz da minha injustiça e me fizeram depender da misericórdia de Deus. Ah, irmãos, guarde isso que eu vou te dizer. O período de sofrimento será um campo fértil, onde Deus provocará os novos recomeços.